Galera, é o seguinte, tem um monte de jogo antigo que eu tô sempre rejogando, então não tem como negar, esse vai acabar se tornando um vídeo sobre jogos que deveriam voltar para a indústria de uma maneira geral. Para quem é saudosista como eu, revisitar jogos antigos é praticamente uma religião. Foi para isso inclusive que eu comprei uma TV de tubo e mostrei para vocês. Com a TV de tubo eu consigo ter a experiência nativa daqueles jogos e chegar o mais próximo de sentir o que eu senti na primeira vez que eu joguei eles. Só que eu acho que existem certas experiências que não podem ficar presas ao passado, elas precisam vir para a geração atual. E sinceramente, nem tudo precisa se tornar um grande remake. A gente tem bons exemplos de que uma boa remasterização muitas das vezes já é o suficiente para revitalizar um jogo. Só que precisa ser de um jogo que realmente precise de um remaster, de um jogo antigo, e não o que a gente tem visto comumente hoje em dia. E todo mundo aqui sabe de quem eu tô falando. O fato é que para remasters como esses, eu gosto de usar o meu Xbox Series X, e eu preciso fazer esse disclaimer aqui. E acreditem, não é à toa. Com praticamente a extinção da mídia física no lado da Microsoft, existem muito mais possibilidades de compras desses jogos remasterizados nos serviços online. Muitas vezes ou eles estão mais baratos ou aparecem até no Game Pass. E além dele ter mais poder que o Xbox Series S, possibilitando uma resolução mais alta para esses jogos, algo muito importante a se destacar é que ele também tem mais espaço de armazenamento, dependendo do modelo que a gente estiver comparando aqui. Ou seja, se o meu Xbox agora está sendo dedicado principalmente para esses jogos em mídia digital, é necessário ter bastante espaço de armazenamento. Por isso, hoje em dia, eu faço do meu Xbox Series X o meu mundinho para poder jogar os meus jogos remasterizados que só estão disponíveis em formato digital. Só que, quanto mais eu tenho rejogado os meus jogos antigos, mais eu vejo que esses jogos precisam voltar, seja para poder serem revitalizados ou para serem apresentados para um novo público e ganhar mais popularidade hoje em dia, porque eu vejo que eles têm espaço para fazer isso. E sejamos sinceros, com o incentivo das mídias digitais, trazer jogos antigos ficou ainda mais barato para as publishers, porque não criar uma mídia física para um game pode ser uma opção de dar ainda mais economia no desenvolvimento, na hora de trazer mais uma vez um jogo que já foi lançado há muito tempo atrás. Ou seja, um projeto que originalmente já é econômico, pode ganhar ainda mais economia para poder facilitar com que ele volte na indústria. Por isso é sobre esses jogos que eu acho que precisam voltar e que normalmente eu uso o meu Xbox para poder comprá-los, que eu quero conversar com vocês hoje. E se você quer aproveitar todas as vantagens do Xbox, já aproveita para garantir o seu na Forte Games. Na Forte Games você encontra o modelo padrão do Xbox Series X com leitor de disco, a versão Robot White dele, que é uma versão especial totalmente digital, ou até mesmo o Xbox Series S. E como se não fosse o bastante, na compra de qualquer um deles, a loja não só te dá de brinde um gift card para você já começar a aproveitar as vantagens do Xbox Game Pass Ultimate, e te dá muitas vantagens na hora da sua compra. Você ganha desconto no pagamento à vista, consegue parcelar em até 8 vezes sem juros e o melhor de tudo, te dá o frete de graça. E não é qualquer frete não, a loja usa Sedex para o seu console chegar com cerca de 5 dias na sua casa. Por isso vale muito a pena comprar na Forte Games, a loja tem muita segurança. Além dela usar o Mercado Pago, que é um sistema extremamente seguro que protege o seu dinheiro, fazendo com que a loja receba o pagamento só depois de você receber o seu produto em perfeitas condições, então fica tranquilo que a instituição financeira é quem está garantindo a sua segurança, tomando conta de toda a sua compra. Ela também tem atendimento humanizado no WhatsApp para te tranquilizar e atualizar o tempo inteiro sobre o status do seu produto. Até foto com o código de postagem você vai receber quando ele for enviado pelos correios. Então fica tranquilo porque você tem muita segurança e diversas facilidades para poder comprar o seu Xbox na Forte Games. Link no comentário fixado e na descrição. Crash sendo remasterizado e aparecendo no Xbox Game Pass é um excelente exemplo para a gente poder iniciar essa conversa, mas vocês sabem que eu tô sempre jogando ou rejogando vários jogos de terror, né? Então não podia ser diferente, eu tive essa ideia aqui enquanto eu jogava essa franquia. Pra quem não sabe, o Fatal Frame 4 recebeu um remaster para os novos consoles e chegou apenas em formato digital, e apesar de ser multiplataforma, o Xbox ganhou uma vantagem sobre o PS5 com esse jogo, na minha experiência pessoal, porque desde o lançamento ele é R$60 mais barato no serviço online da Microsoft, e a gente tá falando de um remaster que chegou em 2023. Eu tô falando de Fatal Frame 4 porque ele é um exemplo do que um bom remaster precisa trazer na parte técnica, assim como também é um bom exemplo de uma saga que precisa continuar retornando
e na atualidade. O jogo original foi lançado apenas para o Nintendo Wii e ficou muito tempo preso na plataforma, e o fato é que enquanto eu jogava esse remaster, comparando com o que a gente tem no original, muitas das vezes a sensação que eu tinha é de que eu estava jogando na verdade um remake e não uma simples remasterização. A iluminação, as texturas e até os modelos das personagens foram drasticamente melhorados. Tô falando tudo isso porque a primeira trilogia que chegou lá na 6ª geração é sem dúvidas a primeira coletânea que eu gostaria que chegasse com o remaster agora, para poder aproveitar de tudo que o quarto game tá se aproveitando. E mesmo sendo jogos antigos, acreditem, eles têm muito potencial técnico pro que a gente encontra hoje em dia. A primeira vez que eu vi Fatal Frame na vida foi numa revista de Detonado. Na revista a gente tinha uma imagem da protagonista do segundo jogo de frente para um espírito, que são os principais inimigos que a gente enfrenta nele, e ali os gráficos eram extremamente realistas. Então eu fiquei muito curioso para conhecer a franquia, e quando eu joguei me surpreendi não apenas com os gráficos, mas também com a capacidade que o jogo tinha de carregar cenários em tempo real, sem qualquer loading. Para um jogo de terror como esse, em que a tensão é contínua, isso era muito importante, porque a gente fica imerso o tempo inteiro, e a imersão aqui é fundamental. Por isso não é difícil de trazer um jogo como esse para os padrões atuais, mesmo que seja com uma simples remasterização. Quantos jogos hoje em dia a gente não vê por aí que são isentos de loadings também, não é mesmo? O papel de Fatal Frame para poder se enquadrar no que a gente encontra hoje em dia seria apenas de revitalizar os visuais. E isso é algo raro, mas existe outra empresa que consegue fazer isso. A Capcom também tem um acervo bem grande de jogos que poderiam voltar, e alguns deles, assim como Fatal Frame, nem de loading dependem e têm características visuais impressionantes para a época, o que facilita com que eles transicionem para cá através de uma remasterização. Então deixa eu explicar para vocês o meu raciocínio com a Capcom agora. Recentemente, um remaster do primeiro Clock Tower chegou para os consoles atuais, mas a realidade é que esses são jogos do Super Nintendo, então não dá para exigir muito tecnicamente deles. O ponto é que o terceiro jogo da saga foi coproduzido pela Capcom, e essa mecânica de transicionar entre os cenários ininterruptamente também aparece nele. Então, desse ponto de vista, ele seria uma boa pedida para receber um remaster. Mas Clock Tower 3 é um jogo muito mais horror fantasy do que terror ou survival horror de fato. Tem muitos elementos fantasiosos nele, então numa lista pessoal, eu não sei se eu colocaria ele como uma prioridade para voltar a aparecer. Só que é inegável que ele dá espaço pra gente esperar que um dia um título muito mais sombrio volte a surgir. O nome desse jogo é Haunting Ground. Para muita gente, esse daqui é o verdadeiro Clock Tower 3. Haunting Ground foi desenvolvido pela Capcom e tem basicamente a mesma estrutura mecânica de Clock Tower 3, o que faz com que o sistema de loading entre os cenários quase não apareça por aqui. Mas tem muitos outros pontos que eu preciso mencionar sobre esse jogo e que colocam ele como um título muito mais moderno que a maioria dos outros games de PS2, o que, como a gente tem conversado aqui, dá muito mais vantagens para ele nos padrões atuais. De alguma maneira, lá em 2005, que foi a data de lançamento dele, a Capcom já conseguia trabalhar com iluminação indireta nos cenários, algo que só foi se tornar comum nos jogos há pouco tempo atrás. Basicamente, ela tinha uma tecnologia boa o suficiente para fazer com que as arestas das superfícies dos ambientes pudessem receber um sombreamento mais difuso, porque existia uma simulação de uma luz sendo rebatida numa superfície para atingir uma outra superfície, fazendo com que as sombras dessas arestas fossem muito mais discretas, porque a luz perdia força no resultado final. Isso faz desse jogo ser tão único, porque se a gente pega um jogo daquela geração e compara, geralmente os visuais são mais monocromáticos neles, porque não tinha complexidade na iluminação, e aqui a gente encontrava isso. Eu tô dando tanta atenção a esse tipo de detalhe pra gente ter uma dimensão de como existem certas pérolas da 6ª geração que merecem ser revitalizadas, e além disso, Haunting Ground foi um jogo jogado por pouca gente, e pra quem é fã do gênero de survival horror, ele é uma excelente pedida. Por isso, uma remasterização dele viria a calhar, mesmo que fosse apenas num formato digital. E a essa altura do campeonato, agora que a gente está vasculhando todas as franquias da Capcom, eu imagino que vocês estejam pensando que a gente não pode esquecer de Dino Crisis, porque sim, essa é uma franquia que também precisa voltar. Só que esse daqui eu não tenho tanta expectativa de que vai voltar a aparecer com o remaster, porque acho que as chances dele receber um remake ou um reboot são muito maiores. Mas de qualquer forma, é uma franquia que precisa retornar porque ela tem potencial para abraçar um público muito maior hoje em dia. Porque, por exemplo, Dino Crisis 1 abraça a galera que gosta dos Resident Evil clássicos, da dificuldade, da resolução de enigmas. Já Dino Crisis 2, hoje em dia, seria abraçado por quem prefere Resident Evil
Evil com mais ação e um sistema de pontos. E a gente sabe que tem público pra isso. Já quanto ao Dino Crisis 3, a gente simplesmente finge que não existe. Mas tem um que a gente vai sempre se lembrar. Existe uma certa mágica nos Resident Evil originais da década de 90. Eu sei, pode parecer papo de saudosista, mas eu tenho uma teoria do porquê eu acho que o retorno dos Resident Evil clássicos com o remaster pode ser bom pra todo mundo, inclusive pra quem só gosta dos novos jogos. De uma forma geral, se você não jogou os jogos clássicos, todos os remakes lançados são bons jogos. Nem sempre eles são bons remakes, mas pra quem não conhece o original, eles são sempre bons jogos. A gente tem o hábito de reclamar, por exemplo, do remake de Resident Evil 3, mas no fim das contas, se a gente esquecer o parâmetro comparativo com o original, ele é um bom jogo. Só que conhecer o original pode trazer uma experiência muito melhor para quem só jogou o remake. E eu vou usar um remake mais bem conceituado dentro da indústria para poder explicar isso para vocês. Vamos olhar então para o remake de Resident Evil 2. Acho que a gente pode combinar que ele é um excelente remake e que na maior parte do tempo ele consegue respeitar o que o original construiu. A grande sacada, no entanto, é que além da experiência no original ser bem diferente, ela também consegue ser mais profunda quando o assunto é a gameplay. Por exemplo, os cenários A e B do Leon e da Claire que não se conectam no remake, no jogo original, mesmo ele tendo sido desenvolvido há quase 30 anos, conseguem se conectar perfeitamente em qualquer combinação que você escolher. Se você estiver jogando com a Claire, na sua segunda jornada, quando você jogar com o Leon, você vai saber exatamente o que ele estava fazendo, enquanto a Claire estava no controle no cenário A, e assim o caminho dos dois se encontra perfeitamente. Isso é algo que o remake não tem. Já quando a gente vai para o Resident Evil 3 de 1999, acho que existem dois grandes destaques. Um deles é a imprevisibilidade do Nemesis. De uma forma geral, o Nemesis no remake aparece apenas em momentos específicos. Já no jogo original, ele até surge em momentos pontuais, mas também consegue surgir em momentos completamente aleatórios. E essa é a grande sacada da coisa. Para quem não conhece o 3 original, vamos dizer que o 2 remake fez com o Mr. X o que o 3 de 1999 fez com o Nemesis. Ele tá sempre te perseguindo e você não tem ideia de onde ele vai aparecer. E isso deixa o jogo muito mais aterrorizante. Mesmo depois de anos, eu ainda fico tenso enquanto tô jogando ele, justamente por conta disso. Já outro destaque são as áreas que, para quem só jogou o remake, são áreas completamente novas no original. O jogo de 1999 tem muito mais conteúdo e muito mais áreas para você explorar. A diferença chega a ser assustadora, cortaram muita coisa do remake. E juntando tudo isso com o fato de que o esquema de exploração com câmera fixa ainda é muito único, a experiência toda com os originais acaba sendo bem diferente da experiência do remake. Por isso que eu acho que os originais, mesmo já tendo recebido seus remakes, deveriam receber um remaster agora, para que esses jogos apareçam nos tempos atuais, só que agora na íntegra, entende? Sem nenhum conteúdo modificado, apenas uma repaginação visual, porque no fim do dia são jogos bem diferentes e que as pessoas podem se interessar. Até existem projetos feitos por fãs que remasterizaram toda a estrutura do jogo clássico, colocando imagens pré-renderizadas em alta definição para os cenários e melhorando alguns outros elementos. Mas o que eu espero que um dia realmente aconteça com esses jogos clássicos é algo parecido com o que aconteceu com a trilogia original de Tomb Raider, por exemplo. Até o modelo da personagem foi melhorado, aparecendo com expressões faciais, algo que não tinha na época. Era algo assim que eu queria ver nos Resident Evil da década de 90, sabe? E olha que informação interessante, esse remaster de Tomb Raider chegou como um jogo em mídia digital, não tinha mídia física para ele, por isso eu comprei no meu Xbox, para deixar ele ali guardado, mas no fim das contas ele fez tanto sucesso que fizeram uma mídia física dele depois e anunciaram 3 outros jogos clássicos da saga remasterizados. Entende como tem espaço no mercado para isso? Mesmo jogos com uma jogabilidade tão truncada como Tomb Raider tem espaço no mercado, então por que todos esses que eu citei não teriam? Mas enfim, deixa aqui no campo dos comentários se vocês têm algum jogo que vocês gostariam que recebesse uma remasterização pelo simples fato de que vocês gostam de toda a experiência original, mas gostaria que ela fosse atualizada para os padrões que a gente encontra hoje em dia, no sentido de resolução e uma melhor qualidade de imagem. Eu quero saber a opinião de vocês com relação a isso, porque eu tenho certeza que muita gente teve boas experiências nas eras que já se passaram. Então comenta aí, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.